serviços de streaming. Vibe Sound e Viper Pro Gamer complementam a experiência de diversão da Vivências, com qualidade sonora superior, potência sem distorção e acessórios de jogo que garantem design, desempenho e conforto. Cada V em nossas marcas é uma vitória, uma vibração, uma vivência. Produtos de alta tecnologia, durabilidade e versatilidade para potencializar os diferentes momentos de diversão dos brasileiros. Inovação, diversão, evolução. Vivências, a evolução da diversão. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. E aí, quer um gole? Não. Não, não. 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 Olá, boa tarde. A Rússia ameaçou os Estados Unidos com consequências após um ataque ucraniano na Crimeia. O país considera que os americanos se tornaram parte do conflito na Ucrânia depois que autorizaram Kiev a usar mísseis contra alvos russos. A Rússia ameaçou nesta segunda-feira os Estados Unidos com represálias e os acusou de matar crianças russas no dia seguinte a um bombardeio ucraniano na Crimeia, realizado, segundo Moscou, com mísseis ucranianos. A Rússia considera que os Estados Unidos se tornaram parte do conflito na Ucrânia quando autorizaram Kiev a empregar mísseis de longo alcance contra as regiões russas e contra a Crimeia. Segundo Moscou, a Ucrânia não consegue realizar sozinha ataques com mísseis de longo alcance, como o de domingo na Crimeia, já que são necessários especialistas, tecnologia e dados da inteligência americana. De acordo com as autoridades locais, pelo menos 4 pessoas morreram, incluindo 2 crianças, e mais de 150 pessoas ficaram feridas.
Washington e países europeus começaram a autorizar Kiev a empregar armas ocidentais para atacar alvos militares em territórios russos utilizados para bombardear a Ucrânia. Moscou considera que a Crimeia é seu território desde sua anexação em 2014, denunciada pela imensa maioria da comunidade internacional e não reconhecida por alguns aliados da Rússia, como a China. E o Tribunal Penal Internacional anunciou nesta terça-feira que emitiu mandados de prisão contra o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, e o ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, por supostos crimes na Ucrânia. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, e o ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, por supostos crimes na Ucrânia. Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, o TPI afirmou que ambos são suspeitos de responsabilidade por crimes de guerra, que consistem em dirigir ataques contra bens civis e causar danos excessivos à população civil, e pela prática de atos desumanos na Ucrânia. O tribunal com sede em Haia considera que há motivos razoáveis para acreditar que os dois suspeitos são responsáveis pelos ataques com mísseis perpetrados pelas Forças Armadas Russas contra a infraestrutura elétrica ucraniana entre pelo menos 10 de outubro de 2022 e 9 de março de 2023. De acordo com a instituição, os objetivos podem ter sido considerados militares, mas os danos civis teriam sido claramente excessivos em comparação com o resultado militar esperado. Esta não é a primeira ordem deste tipo emitida pelo Tribunal Penal Internacional, que não dispõe de forças de segurança próprias para executar a determinação. Em março do ano passado, o TPI já havia emitido um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin. A Rússia minimizou nesta terça-feira a nova decisão, chamando-a de insignificante, segundo a agência de notícias TASS. Depois do premier afirmar que a fase intensa da guerra está perto do fim, Israel bombardeou nesta última segunda-feira a faixa de Gaza. Israel bombardeou Gaza nesta segunda-feira, um dia depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmar que a fase intensa da guerra contra o Hamas está prestes a terminar em Rafah. Na primeira entrevista local desde o início do conflito, o premier afirmou que isso não significa que a guerra esteja a ponto de terminar. Soldados israelenses entraram no início de maio na cidade, localizada no extremo sul da faixa de Gaza, e onde dezenas de milhares de palestinos buscaram refúgio contra os bombardeios. A localidade, na fronteira com o Egito, foi alvo de disparos de artilharia nesta segunda. O Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, insistiu que um acordo de trégua deve incluir um cessar-fogo permanente e uma retirada completa das tropas israelenses da região. Israel rejeita as condições e Netanyahu destacou que o objetivo da guerra ainda é extirpar o regime do Hamas do território. O primeiro-ministro enfrentou no sábado a maior manifestação desde o início da guerra, quando mais de 150 mil pessoas protestaram em Tel Aviv para exigir eleições antecipadas e pedir o retorno dos reféns. Dez parentes do líder do Hamas morreram em bombardeio israelense na faixa de Gaza. Ismail Haniyeh afirmou que dezenas de familiares já morreram desde o começo da guerra em 7 de outubro do ano passado. A Defesa Civil da faixa de Gaza anunciou a morte de 10 membros da família do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, nesta terça-feira em um campo de refugiados na cidade de Gaza. Um porta-voz afirmou que várias vítimas continuam sob os escombros por causa da falta de equipamentos e combustível. A irmã do líder, Zahra Haniyeh, está entre os mortos. Ismail vive no exílio no Catar. Procurado pela AFP, o exército israelense afirmou que não pode confirmar as informações.
Em abril, 3 filhos e 4 netos de Haniyeh morreram em um ataque ao campo de Shati. O exército confirmou que o bombardeio matou os 3 filhos do líder do Hamas, considerados agentes militares da organização terrorista. Ismail Haniyeh declarou na ocasião que quase 60 membros de sua família morreram desde o início do conflito em 7 de outubro. A guerra começou nesta data, quando comandos do Hamas invadiram o sul de Israel e mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses. Mais de 200 pessoas foram feitas reféns. Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar na faixa de Gaza, que até o momento deixou mais de 37 mil mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território. E em 2 de novembro, o escritório da Agência Internacional de Notícias, AFP, na cidade de Gaza, foi atingido. Uma investigação conjunta de meios de comunicação apontou que provavelmente o disparo partiu de um tanque israelense. Uma investigação conjunta de vários meios de comunicação internacionais revelou que disparos de um tanque israelense provavelmente provocaram as explosões que danificaram o escritório da AFP em Gaza no dia 2 de novembro. Um consórcio liderado pelo veículo de investigação Forbidden Stories, com a participação de 50 jornalistas de 13 empresas de comunicação, investigou durante vários meses ataques a jornalistas e infraestruturas da imprensa desde o início da guerra em Gaza. O ataque que atingiu o escritório da AFP não provocou vítimas, já que os funcionários tinham deixado o local. Acho que fomos muito claros com Israel desde o início. Gostaríamos de uma clara e transparente investigação dos incidentes no sul do Líbano e no nosso escritório em Gaza. Qualquer ataque em que jornalistas ou estruturas de imprensa são danificados ou machucados é extremamente sério. A AFP tem um escritório na faixa de Gaza há 30 anos. Desde 2015, funciona nos 3 últimos andares do edifício Raj, na cidade de Gaza, perto do mar Mediterrâneo. Trabalhadores da agência garantem que o escritório tem vista para grandes áreas da cidade e era útil não só para a cobertura, mas também um refúgio seguro em tempos de guerra. A equipe cobriu lá os primeiros dias da guerra, mas deixou o local em 13 de outubro, quando Israel exigiu que civis abandonassem a cidade. Uma câmera foi deixada na varanda do 10º andar e continuou gravando. Por volta do meio-dia de 2 de novembro, explosões sacudiram o escritório, provocaram graves danos à sala de servidores no 11º andar e deixaram um buraco em uma das paredes externas. Outro grave incidente relacionado com uma transmissão ao vivo aconteceu em 13 de outubro, no sul do Líbano, quando o jornalista da Reuters morreu e 6 repórteres, entre eles 2 da AFP, foram feridos por um projétil de tanque israelense. Julian Assange está livre e deixou nesta segunda-feira o Reino Unido e a prisão de segurança máxima perto de Londres, onde permaneceu presa por 5 anos. A informação foi confirmada pelo Wikileaks, depois de anunciar um acordo de confissão de culpa com a Justiça dos Estados Unidos. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi libertado nesta segunda-feira e deixou o Reino Unido. O australiano de 52 anos chegou a um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, segundo o qual seria libertado após anos de detenção em Londres. A confirmação veio através de documentos judiciais tornados públicos. O acordo prevê que o editor ativista deve comparecer a um tribunal federal nas Ilhas Mariana, um território americano no Pacífico, onde deve se declarar culpado de conspiração para obter e divulgar informações relacionadas à defesa nacional. Assange estava detido em uma prisão de alta segurança perto da capital britânica desde 2019 e poderia ser sentenciado a 175 anos de prisão nos Estados Unidos sob a lei de espionagem americana. Assange lutou para não se entregar à justiça americana, que o persegue por ter publicado mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos desde 2010, particularmente no Iraque e no Afeganistão.
2 juízes britânicos concederam ao fundador do Wikileaks o direito de apelar em 20 de maio para impedir sua extradição. E em março, pediram às autoridades americanas que garantissem que o australiano pudesse se beneficiar da primeira emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão, e que ele não fosse condenado à morte. Os familiares do australiano alertaram para a deterioração da sua saúde e sua defesa alertou para o risco de suicídio em caso de extradição. O acordo judicial anunciado não era algo totalmente inesperado. O presidente americano Joe Biden vinha sendo pressionado a abandonar o caso de longa data contra Assange. E o JL desta terça-feira vai rapidinho para um intervalo comercial. E na volta você confere outras notícias e atualizações para você ficar muito bem informado. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização, resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero, pesquisa de verdade. E aí, quer um gole? Não. 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 Nananina. Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. Hoje, queremos enfatizar a extrema importância do treinamento de segurança do trabalho na área de limpeza. Este é um procedimento não apenas indispensável, mas também obrigatório para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. A segurança no trabalho é um direito fundamental e um dever de cada profissional. O treinamento específico para a limpeza previne acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, protegendo a saúde e a integridade física dos colaboradores. Os benefícios são claros: redução drástica dos acidentes de trabalho, prevenção de doenças relacionadas, a exposição a agentes químicos e biológicos e uma melhoria significativa na qualidade do ambiente de trabalho. TV Litoral, o Nordeste passa por aqui. O governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência nos municípios afetados pelos incêndios florestais que atingem o estado. Publicada nesta última segunda-feira, dia 24, a medida tem prazo de 180 dias. O estado do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. A medida, publicada nesta segunda-feira, tem prazo de 180 dias. O decreto autoriza os órgãos estaduais a atuarem sob a coordenação da Defesa Civil em ações que envolvem a resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. A iniciativa também permite que haja licitações sem edital para ações emergenciais. O Mato Grosso do Sul vem enfrentando desde o início do ano uma seca com estiagem prolongada em grande parte do território. De 1º de janeiro a 23 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 3.262 focos de incêndio no Pantanal, 33% a mais que no mesmo período de 2020. Segundo dados do Laboratório de Aplicações Ambientais por Satélites da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as chamas atingiram 627 mil hectares no Pantanal desde o início do ano. O Pantanal é a maior área úmida contínua do planeta, um bioma que se estende em menor parte ao vizinho Mato Grosso, Bolívia e Paraguai. De acordo com matéria da Agência Brasil, além do maior volume de queimadas, chama a atenção a antecipação do problema, que nos anos anteriores só foi intensificada a partir de agosto.
E a Unesco iniciou nesta segunda-feira, dia 24, que pretende colocar o monumento pré-histórico de Stonehenge, situado no oeste da Inglaterra, na lista de patrimônios mundiais em perigo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura anunciou que pretende colocar Stonehenge na lista de patrimônios mundiais em perigo. A decisão é motivada pela construção de um túnel rodoviário que passará próximo do local situado no oeste da Inglaterra. A iniciativa deve ainda ser votada pelos Estados-membros do Comitê do Patrimônio Mundial, que se reunirá em Nova Delhi, na Índia, em 21 de julho. Construído em etapas entre aproximadamente os anos 3000 e 2300 a.C., Stonehenge é um dos monumentos megalíticos pré-históricos mais importantes do mundo, devido a seu tamanho, construção sofisticada e precisão arquitetônica. O famoso conjunto de rochas está alinhado ao eixo do Sol nos solstícios de verão e inverno no hemisfério norte. Suas pedras erguidas, que fazem um conjunto de círculos misteriosos, atraem milhares de pessoas todos os anos para festividades pagãs. Em julho do ano passado, o governo britânico autorizou o projeto de um túnel rodoviário perto do monumento. Em 2021, a justiça do país bloqueou uma primeira versão do projeto, expressando temores sobre o impacto ambiental que a obra poderia causar. A estimativa média de especialistas consultados pelo jornal Valor Econômico aponta que o Brasil deve ter uma recuperação econômica de 8,8% no terceiro trimestre. O número não é suficiente para compensar as perdas dos trimestres anteriores. O Produto Interno Bruto da Argentina recuou 5,1% em termos anuais no primeiro trimestre e 2,6% em relação ao último trimestre do ano passado. As informações são do Instituto Nacional de Estatística e Censo. O setor da construção, com queda de 19,7%, foi o mais afetado na comparação ano a ano, seguido pela indústria manufatureira, com contração de 13,7%. E as atividades de intermediação financeira, que recuaram 13%. Em discurso na República Tcheca, a última parada de sua viagem pela Europa, o presidente da Argentina, Javier Milei, enalteceu na segunda-feira o seu governo por realizar o maior ajuste fiscal, não só da história da Argentina, mas também da humanidade, e por estar devolvendo 15 pontos do PIB ao setor privado. O economista ultraliberal assumiu em dezembro de 2023 e, desde então, aplicou um ajuste dos gastos estatais com grandes cortes em obras públicas, diminuição e eliminação de órgãos estatais, suspensão do financiamento às províncias, demissão de milhares de funcionários públicos, desregulamentação de preços e eliminação dos subsídios, em um país cuja metade da população está abaixo da linha da pobreza. O único aumento registrado pelo INDEC foi nas exportações, que marcaram 26,1% de crescimento em 12 meses e 11,1% em relação ao trimestre anterior. Paralelamente, o Instituto de Estatística também divulgou o desemprego, que alcançou 7,7% da população economicamente ativa no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a inflação na segunda maior economia da América do Sul alcançou 71,9% nos primeiros 5 meses de 2024 e 276,4% em 12 meses, níveis inéditos em 3 décadas, segundo os últimos números oficiais. Vamos agora falar sobre política. O novo parlamento da Índia tomou posse nesta segunda-feira, 24, com pedidos de união do primeiro-ministro Narendra Modi. Depois de 10 anos de domínio do partido do premier, um novo equilíbrio de forças foi eleito.
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi pediu consenso com a oposição nesta segunda-feira, na abertura do novo parlamento eleito, depois de uma derrota eleitoral que o obrigou a formar um governo de coalizão pela primeira vez em 10 anos. A sessão deve oferecer uma visão dos planos de Modi para o terceiro mandato e, possivelmente, deve ter a nomeação de Rahul Gandhi como líder da oposição, um posto vago desde 2014. Durante os 2 primeiros mandatos, o premier conseguiu que o partido BJP aprovasse leis no parlamento com pouco debate, graças a vitórias eleitorais contundentes. Estendo minhas sinceras congratulações a todos os novos membros do parlamento. Dou boas-vindas e parabenizo cada um. Vamos todos nos unir e cumprir a responsabilidade que o povo do nosso país nos confiou com dedicação e devoção. Analistas esperam que o líder modere a agenda nacionalista hindu para agradar os parceiros de coalizão, com foco em infraestruturas, proteção social e reformas econômicas, temas menos controversos. O BJP conquistou apenas 240 assentos nas eleições deste ano, 32 abaixo da maioria na Câmara Baixa, o pior resultado em 10 anos. Rahul Gandhi surpreendeu e conseguiu fazer com que o Partido Congresso Nacional Indiano quase dobrasse o número de assentos. Ele é descendente de uma dinastia que dominou a política indiana durante décadas, começando com Jawaharlal Nehru, líder da independência do país. E a ONU apresentou uma cartilha para governos, plataformas, meios de comunicação e pelas próprias Nações Unidas para combater a desinformação. O documento também pede participação das agências de publicidade. A ONU apresentou nesta segunda-feira os princípios fundamentais da entidade para a integridade da informação, que buscam combater a desinformação online, com destaque para a proposta de revisão do modelo publicitário das plataformas e redes sociais. Em um comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas disse que os princípios marcam um caminho claro, enraizado nos direitos humanos, inclusive os direitos à liberdade de expressão e opinião. A organização propôs no ano passado o desenvolvimento de uma espécie de código de conduta que serviria de referência nesta área. Depois de consultar vários atores do setor, o documento publicado nesta segunda, que não é vinculante, enumera 5 princípios fundamentais: confiança e resiliência social, meios de comunicação social independentes, livres e pluralistas, transparência e pesquisa, empoderamento público e incentivos positivos. A ONU espera que as diretrizes sejam aplicadas pelas plataformas nos meios de comunicação, pelos governos e pelas próprias Nações Unidas. Ainda que alguns estados sejam acusados de serem eles próprios fontes de campanha de desinformação, o documento se concentra especialmente nas grandes empresas de tecnologia que permitem a divulgação destas mensagens por meio de redes sociais e motores de busca. O documento também pede que as agências de publicidade se envolvam, unindo forças quando necessário, para exigir transparência das plataformas em relação à cadeia de publicação de anúncios. Quase 20 empresas chinesas, incluindo uma gigante global da indústria de satélites, estão na lista de companhias sancionadas pela União Europeia em um novo pacote de medidas vinculadas à ofensiva russa na Ucrânia. A União Europeia aprovou um novo pacote de medidas vinculadas à ofensiva russa na Ucrânia que sanciona empresas chinesas. Segundo o documento publicado nesta segunda-feira, 19 firmas sediadas na China, várias delas em Hong Kong, estão sujeitas à sanção. O governo chinês é frequentemente acusado pelas potências ocidentais de apoiar a ofensiva russa na Ucrânia, algo que Pequim nega. Entre as empresas sancionadas há 2 importantes atores da indústria de satélites chinesa. Elas são acusadas de envolvimento na venda de aparelhos e de imagens para mercenários russos. Em outubro passado, uma investigação da AFP revelou a existência de um contrato que data de novembro de 2022. Na negociação, a Beijing Yunzi Technology vendeu 2 satélites por cerca de 31 milhões de dólares para uma empresa da rede do chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Prigozhin morreu em agosto de 2023 em um misterioso acidente de avião, 2 meses após comandar um breve motim em junho daquele ano.
Os 2 satélites de observação de alta resolução pertenciam à Changguang Satellite Technology, uma das principais empresas do setor. Pequim não disponibiliza diretamente armas para a Rússia, mas os Estados Unidos acusam as empresas chinesas de fornecer componentes e equipamentos para o setor de armamentos russo. O JL vai mais uma vez para um rápido intervalo comercial e na volta você confere a estreia do Brasil na Copa América 2024 não foi como os torcedores da Canarinho esperavam. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização, resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero, pesquisa de verdade. E aí, quer um gole? Não. Não, não. 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 Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. Hoje, queremos enfatizar a extrema importância do treinamento de segurança do trabalho na área de limpeza. Este é um procedimento não apenas indispensável, mas também obrigatório para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. A segurança no trabalho é um direito fundamental e um dever de cada profissional. O treinamento específico para a limpeza previne acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, protegendo a saúde e a integridade física dos colaboradores. Os benefícios são claros: redução drástica dos acidentes de trabalho, prevenção de doenças relacionadas, a exposição a agentes químicos e biológicos e uma melhoria significativa na qualidade do ambiente de trabalho. TV Litoral, o Nordeste passa por aqui. Vamos agora falar de esportes. A estreia do Brasil na Copa América 2024 não foi como os torcedores da Canarinho esperavam. Diante da Costa Rica, em Los Angeles, os brasileiros ficaram no 0-0 e viram a Colômbia, que mais cedo venceu o Paraguai, disparar na liderança do Grupo D. Uma estreia decepcionante. A seleção brasileira empatou em 0-0 com a Costa Rica nesta segunda-feira em Los Angeles, pelo Grupo D da Copa América. Os comandados de Dorival Júnior não conseguiram furar a defesa costarriquenha em um jogo em que dominou as estatísticas, como posse de bola, passes e chutes a gol. A rede chegou a balançar no primeiro tempo. Após um cruzamento pela esquerda, Rodrigo cabeceou e Marquinhos completou, mas o VAR anulou o gol. Melhor para os rivais, que celebraram bastante a conquista de um ponto diante da Canarinho, considerada a seleção mais forte da chave. Mais cedo, a Colômbia venceu o Paraguai por 2-1 e lidera o Grupo D. A seleção brasileira volta a campo na sexta-feira contra os paraguaios. No mesmo dia, a Costa Rica encara a Colômbia. E ainda continuando a falar sobre esporte, a peruana Kimberly Garcia nunca gostou de correr e sempre preferiu as longas distâncias. A bicampeã de marcha atlética prepara agora a sua reviravolta nos Jogos Olímpicos de Paris. Kimberly Garcia não gosta de corridas curtas. A vontade de percorrer longas distâncias e de testar sua resistência fez com que ela escolhesse a marcha atlética no atletismo. Pero te digo, es algo mental para mí, no. É algo mental, mas eu não gosto de correr. Acho que não tenho qualidade técnica. Prefiro a marcha.
A peruana, bicampeã mundial, prepara uma revanche nos Jogos Olímpicos de Paris. Em Tóquio 2020, Garcia desistiu da prova de 20 km, mas já superou o fracasso. Sim, Sinto que agora estou muito mais preparada, tanto no mental quanto na forma física ou psicológica. Estou muito mais madura em todos os sentidos. Kimberly Garcia tem 30 anos e foi campeã pan-americana em 2023. Ela treina em uma pista descoberta, que está de frente ao Coliseu Huanca, na terra natal de Juan Cacho, a 3.250 metros de altitude. As expectativas são bastante altas. Não vou dizer que só quero medalha de ouro e ponto. As de prata e bronze são sempre bem-vindas. Depois do fracasso em Tóquio, Kimi passou a treinar com o equatoriano Andrés Chocho. O treinador mudou a carreira da esportista ao exigir mais disciplina e perseverança. Eu me motivo. Penso que os Jogos Olímpicos já estão chegando e não quero desperdiçar nenhum treinamento. E por algo não quero desaproveitar nenhum treinamento. Ela começou a praticar a marcha atlética aos 5 anos de idade, junto com os seus primos. Meu pai foi quem mais me incentivou a assistir às competições na televisão. Víamos os campeonatos mundiais de atletismo e os Jogos Olímpicos de todos os anos. A família teve grande importância na superação da derrota nos últimos jogos. O psicólogo de esportes também me ajudou a superar essa dor. Não é uma sensação individual. Todos os atletas sentem isso e é muito forte. Se sente desde o cabelo até a ponta dos dedos. É uma dor horrível. Os doces estão proibidos da dieta rígida. Quando sente desejo por esses alimentos, lembra do exemplo do ídolo fora do atletismo, o português Cristiano Ronaldo. Cerca de 80 apaixonados por adrenalina competem ferozmente em carros velhos e danificados em uma pista sueca. A chamada Folkrace é uma das formas mais populares e também baratas de corridas de rallycross do país escandinavo. Rápido e perigoso. Folk Race é uma forma popular, barata e básica de rallycross, muito apreciada no norte da Europa. Já o rallycross é caracterizado como corrida automobilística estilo sprint, realizada em um circuito fechado de superfície mista. Recentemente, 80 apaixonados por emoção aceleraram os motores na pista do Fiaras Motor Club, no sul da Suécia. Claro, é a adrenalina e também todas as pessoas. Quer dizer, você conhece muita gente e assim por diante. Isso é muito legal. A disputa envolve carros velhos e baratos em pistas que chegam a 2.400 metros de extensão. No circuito de Fiaras, veículos antigos sem nada dentro são colocados à prova. As marcas Saab e Volvo são as mais usadas. É para você ter pouco peso e nada que possa pegar fogo. Então tudo que você não precisa, você retira. Nascida nesse ambiente, Emily Bergbom compete há 15 anos na modalidade. Nesta disputa, a pilota já passou por um susto. Fiquei muito assustada porque foi a primeira vez que bati com o carro, mas não estou ferida. Isso é o mais importante. A modalidade se mantém barata por causa de um sistema de loteria. Depois de toda a corrida, os carros são colocados à venda pelo preço estabelecido de $1.000. No final, eles sorteiam um nome atrelado a um carro. A pessoa sorteada tem que comprar o veículo. Hoje não incluíram meu nome. Fiquei sem carro. O nome Folk Race pode ser traduzido em português como Corrida do Povo. A disputa foi inventada na Finlândia e acabou um sucesso em vários países. Vamos agora falar sobre educação. Valéria Ortega, de apenas 10 anos de idade, lê com atenção cada pergunta enquanto está em sala. Ela é finalista de um teste para identificar crianças com inteligência acima da média na Venezuela. Um problema para o país com um sistema educativo totalmente colapsado. A crise na Venezuela também se instaura na educação. Identificar crianças com inteligência acima da média se tornou um desafio no país. A estimativa é que poderiam haver 160 mil menores superdotados.
Para conseguir identificar, é necessário exames que o governo não aplica. No setor privado, custam em torno de $300, mais de R$ 1.600, valor elevado para a maioria da população. Valerit Ortega, de 10 anos, mora em Montalbán, no estado de Carabobo. Ela participa de um teste para identificar se as crianças são superdotadas. Junto com os primos, ela ganhou medalhas de ouro na semifinal regional da prova de línguas e passou com eles para a final. Valerit tem aulas do ensino fundamental em uma escola pública 2 ou 3 dias na semana, mas possui uma inteligência acima da média. Disseram que eles já estão avançados para o 4º ano, que deveriam cursar o 5º ano. As crianças complementam os estudos na parte da tarde com uma professora que instalou na própria casa uma microescola. Eles vão à escola pública porque precisam do diploma para passar de ano, mas eles realmente aprendem nas microescolas. A mãe de Valerit diz que eles aprendem no método alternativo o que o sistema público não consegue ensinar. Eles sempre nos retiram da sala de aula e nos levam a outra, que é mais avançada, para que nos deem um conteúdo. Em Caracas, foi celebrada a final das Olimpíadas de Matemática, em que 172 alunos participaram. Nos jogos, foi possível identificar Jesus Duarte, de 18 anos, que hoje está inscrito em uma universidade particular para estudar matemática aplicada. Odiava fazer as tarefas, mas quando participei das Olimpíadas, percebi que o mundo da matemática era muito diferente. Desde 2023, a Fundação Motores por La Paz já encontrou 300 adolescentes acima da média. Mas o trabalho é limitado e é impossível descobrir todos. Porque as Olimpíadas ajudam muito a identificar onde estão as crianças ou a encontrar quem são os possíveis jovens superdotados. É muito difícil o diagnóstico porque tem um custo muito alto. Na Venezuela, os professores do setor público ganham pouco mais de $100 por mês, cerca de R$ 540 na cotação atual. Por isso, buscam maneiras de complementar a renda. O presidente Nicolás Maduro, que quer um 3º mandato, culpa as sanções internacionais pelo colapso econômico. E um relatório publicado pela OMS alertou para o alto número de mortes provocado pelo consumo de álcool. A agência da ONU apelou para a melhoria do acesso a programas de qualidade para tratar a dependência. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta terça-feira que o consumo de álcool provoca 2.600.000 mortes todos os anos. A agência da ONU observou que o consumo da substância é atribuível a 1 em cada 20 mortes no mundo todos os anos, devido a acidentes de trânsito, problemas de dependência, doenças cardiovasculares, câncer ou cirrose. Este relatório também ressalta que, apesar de alguma redução nas mortes relacionadas ao álcool desde 2010, o número total de mortes devido ao consumo de álcool permanece inaceitavelmente alto e chega a 2,6 milhões em 2019, com os maiores números na região da Europa e da África. O relatório se baseia em dados de 2019, as últimas estatísticas disponíveis. Os homens representam quase 75% dessas mortes. O relatório revela que os jovens são afetados de forma desproporcional e que o grupo mais prejudicado é o das pessoas entre 20 e 39 anos, que corresponde a 13% das mortes. A OMS apelou à melhoria do acesso a programas de qualidade para tratar a dependência. E a investigação dos balões de lixo enviados da Coreia do Norte para a Coreia do Sul encontrou parasitas de excrementos humanos entre o material. Apesar disso, não há risco de contaminação do solo ou de transmissão de doenças infecciosas. Autoridades sul-coreanas informaram nesta segunda-feira que parasitas de excrementos humanos foram encontrados em balões de lixo enviados da Coreia do Norte nas últimas semanas. Uma análise do conteúdo de cerca de 70 balões revelou que eles continham terra com numerosos parasitas como lombrigas e vermes. Um comunicado do Ministério da Unificação da Coreia do Sul afirma que esses vermes parasitas provavelmente vieram de matéria fecal humana usada na terra em vez de fertilizantes químicos.
Apesar disso, não há risco de contaminação do solo ou de doenças infecciosas por parte dos balões, já que o volume de terra enviada foi relativamente pequeno. Pedaços de roupas usadas e em péssimo estado também foram encontrados nos balões. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte enviou ao sul mais de 1.000 balões com sacos cheios de lixo, como pontas de cigarro, papel higiênico ou excrementos de animais. Pyongyang afirma que é uma resposta aos ativistas sul-coreanos que enviam propaganda, como pendrives ou folhetos, contra o regime norte-coreano. E o Palácio de Buckingham anunciou nesta segunda-feira em um comunicado que a princesa Anne da Inglaterra, irmã do rei Charles III, foi hospitalizada após um incidente que lhe causou ferimentos leves e também uma concussão cerebral. De acordo com as fontes médicas, a internação estaria ligada a um acidente com cavalo. A princesa Anne da Inglaterra, irmã do rei Charles III, foi hospitalizada após um suposto acidente com cavalo que lhe causou ferimentos leves e uma concussão. O anúncio foi emitido nesta segunda-feira pelo Palácio de Buckingham, que não especificou o incidente. Segundo o comunicado, o episódio ocorreu no domingo em Gatscombe Park, a casa de campo da princesa, no sudoeste da Inglaterra. Apesar do silêncio oficial sobre a causa da internação, fontes da equipe médica da princesa disseram que os ferimentos eram consistentes com impacto na cabeça ou nas pernas de um cavalo. O texto acrescentou que após um período de observação, espera-se uma recuperação completa e rápida e que o rei foi informado sobre o estado de saúde da irmã. Anne, de 73 anos e amante de passeios a cavalo, assumiu mais compromissos oficiais nos últimos meses, enquanto o rei e a princesa Kate, esposa do herdeiro da coroa William, realizam tratamento contra o câncer. O Palácio de Buckingham informou que os compromissos oficiais da princesa, marcados para esta semana, foram cancelados por recomendação dos médicos. Anne é a única filha mulher da rainha Elizabeth II. Ela pratica hipismo desde criança e já ganhou campeonatos europeus e disputou uma Olimpíada, em 1976, em Montreal, no Canadá. E o Jornal da Litoral vai ficando por aqui. Próxima edição, ok? O Jornal da Litoral vai ficando por aqui. Próxima edição amanhã, a partir das 14 horas, logo após o Cidade Urgente, primeira edição. Fique agora com a Seção Heróis. Em seguida, você confere outras notícias e atualizações do estado do Rio Grande do Norte, da área policial, com o Cidade Urgente, segunda edição. Logo em seguida tem o Natal News e às 7h20 da noite tem o debate, o RN Debate, trazendo para você, como sempre, as personalidades da área da política empresarial do Rio Grande do Norte. Forte abraço e até lá! A Vivênsis é um tipo raro de empresa que é capaz de conectar satélites de alta tecnologia com a simplicidade de uma casa humilde no cantinho mais distante do Brasil. A gente sempre acreditou que a diversão é o que nos conecta, o que nos motiva a inovar e evoluir. E foi pensando assim que há 29 anos tudo começou, com dois visionários que sempre gostaram de conectar